Gente, a marquise de um prédio desaba na rua do Taboão, desabou, na verdade, na rua do Taboão, no Pelourinho. Caiu e por pouco não provocou uma tragédia. 3 carros foram atingidos pelos escombros. Tony Júnior está ao vivo lá com a gente. Tony, como é que está a situação de momento? Parece que já foi tudo resolvido aí, né, Tony? Exatamente, Léo. Bom dia para você, bom dia para todos. A situação de momento, a imagem do José Arcanjo está aqui. A via do Taboão está toda liberada. A situação foi resolvida. Os escombros foram retirados ontem mesmo. A gente pode ver o prédio aqui, ó. A marquise também foi demolida. Já já a gente conversa com Sóstenes Macedo, que é o diretor-geral da Codesal, da Defesa Civil de Salvador. Mas antes, nós vamos ver um VT da Emanuele Pereira sobre a situação que aconteceu aqui no Taboão ontem, no final da manhã. Por fração de segundos, esses 2 homens e o guardador de carros não foram atingidos pela marquise. A estrutura do edifício, que fica no Taboão, veio abaixo por volta do meio-dia. 3 veículos que estavam estacionados na frente do imóvel foram atingidos. Poderia ter sido muito pior o acidente que ocorreu e, enfim, eu estou agora assimilando ainda tudo que ocorreu, porque bem material a gente conquista depois. Mas ainda assim é um baque, porque meu equipamento todo de filmagem estava dentro do carro. Esse carro branco ficou totalmente destruído. Eu também estava muito próximo ao último carro. Eu estava conversando, aí o carro da cliente, que ela tirou a mala de dentro do carro e trouxe aqui para a sapataria. Aí eu vim acompanhando ela entrou na sapataria. Quando eu entrei aqui, só vi o estouro. No final da tarde, o carro branco foi removido e a parte mais alta do prédio ainda estava sendo demolida. A área foi isolada e os moradores precisaram deixar o local. Por causa do risco, as varandas não podem ser mais utilizadas. O edifício tem 64 apartamentos, 12 ainda estão habitados. A gente está esperando eles demolir aí para poder a gente entrar. Terminar para poder a gente entrar. Ver o que a Codesal vai decidir, se vai poder ficar, se não vai. O síndico do edifício já havia sido notificado em julho deste ano pela Codesal por causa de problemas na construção e da falta de manutenção. Esse prédio é um dos quase 3.000 imóveis históricos da cidade. Cerca de 14% deles correm risco de desabamento ou de incêndio. Nós temos um número de 312 com risco alto e um número de 115 com um risco muito alto. Agora, esses riscos não só estão relacionados à estrutura do prédio, né? Tem um risco também com relação às instalações elétricas, que trazem o risco de incêndio. Quem anda nessa região tem medo de passar por debaixo de marquises. Esse é um dos prédios da Baixa dos Sapateiros que correm risco e que Carlos passa longe. Entrei aqui no Pelourinho em 89 e esse prédio já continua assim, do jeito que está aí agora. E fica aí esse prédio aí. Aí você passa o risco, eu não passo por baixo. Você viu? O que aconteceu hoje no Taboão já é um perigo iminente dos prédios velhos abandonados que estão aqui na Baixa do Sapateiro. O Jandaia, né, que já foi tombado e até hoje não fizeram nada, e a gente corre risco de uma pessoa ali, como outro dia passou uma moça e caiu um pedaço da marquise. Matéria exibida, feita pela nossa querida colega Emanuele Pereira. E ao meu lado a gente vai conversar, Léo, com o Sóstenes Macedo, que é o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador. Sóstenes, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Bora com o Léo. Sóstenes, fala sobre esse acidente, a via foi liberada, as vistorias foram feitas, a situação de momento. Muito bom dia, Tony, bom dia, meu amigo Léo Bala, Léo Almeida, bom dia a todos os telespectadores da Band. Tivemos aqui ontem essa ocorrência de desabamento de parte da edificação do edifício Orion aqui no Taboão. Um edifício que já vinha sendo monitorado pelas equipes da Codesal. No último dia 18 de julho, realizamos vistoria e notificação ao responsável pela edificação, justamente pelo risco presumível de desabamento de partes da fachada, o que ocorreu efetivamente. Graças ao bom Deus, sem nenhuma vítima, mas poderíamos ter vivenciado aqui algo mais grave. Foram 3 carros que foram totalmente destruídos por conta dos escombros. Imaginem vocês se tivessem pessoas no carro ou mesmo passando na hora. A gente sempre aqui informa a necessidade da garantia da execução da lei de manutenção predial. Os proprietários precisam fazer valer a lei, precisam fazer valer a manutenção dessas edificações sob pena de criar alguma ocorrência ainda mais grave. As equipes da Codesal aqui estiveram, o nosso engenheiro plantonista Expedito fez o isolamento da área. Imediatamente as equipes da SEDUR se fizeram presentes para demolir
os blocos de entulho que caíram na rua, também demolia parte da edificação que estava em balanço. Isso foi executado. Logo depois, os colegas da Transalvador fizeram a retirada dos veículos, afastando assim o risco também desses automóveis que foram atingidos. Depois, a Limpub fez a retirada do material e a limpeza da via. A Prefeitura Bairro do Centro Histórico aqui estava também. Então, todo um trabalho interligado, Corpo de Bombeiros, para fazer valer a segurança dos transeuntes e dos condutores. Mas a gente aproveita, Tony, para reforçar esse alerta da necessidade da garantia da lei de manutenção predial, da garantia da segurança das edificações. Percebo que o que aconteceu foi com o automóvel, a perda do bem foi material. O responsável pela edificação é responsável por essa ocorrência. Ele vai responder civilmente contra aqueles que foram prejudicados. Agora, imagine vocês se fosse uma vida ceifada, ele responderia criminalmente. Então as pessoas precisam estar atentas, os proprietários, os detentores dos equipamentos, eles são os responsáveis por estes. A Codesal ela tem um projeto de casarões, monitora quase 3.000 casarões em todo o centro histórico e também na Liberdade, na Lapinha. Aqui no Pelourinho são 1.300 casarões, 1.300 edificações que fazem parte do plano de contingências do Centro Histórico, o primeiro plano de contingências de sítios históricos do Brasil, feito aqui em Salvador, para Salvador. Agora, é claro que as pessoas, elas precisam fazer valer tudo isso que está ali apresentado. Elas precisam fazer com que as edificações estejam em segurança, não só para o efeito do possível desabamento, mas também é uma área que pode sofrer intercorrências como incêndios. Então, todas essas diretrizes precisam ser garantidas para que o nosso patrimônio histórico de Salvador seja garantido. Léo Sóstenes está à sua disposição. Grande Sóstenes fazendo um trabalho de excelência aí à frente da Codesal, da Defesa Civil, né? Agora, Sóstenes, mudando de assunto um pouco, a gente já está praticamente esclarecido esse assunto aí do Tabuão, mas está vindo muita chuva por aí, hein, Sóstenes? Tem alguma novidade pra gente aí, a previsão do tempo? Porque eu digo a Sóstenes que ele é o homem do tempo de Salvador. Léo, aproveita a sua presença aqui no Bora Nordeste, Sóstenes, e fala sobre o tempo. O tempo em Salvador é instável. Fala um pouquinho pra gente sobre o tempo nesta quinta, amanhã, véspera de final de semana e durante o final de semana. Na verdade, Léo quer saber se vai da praia, se ele vai pra praia nesse fim de semana. O tempo, ele hoje, já no final da tarde, já deve ter uma estabilidade maior. Já tivemos uma pancada de chuva agora no início da manhã. Perceba que agora já deu uma amenizada. Agora, isso é muito característico do período do inverno. Diferente do outono, que é o período em que nós vivenciamos aqui em Salvador os maiores acumulados pluviométricos. Esse ano nós tivemos o abril mais chuvoso dos últimos 39 anos. Vocês observam, não tivemos intercorrências com perdas de vidas. Todo esse trabalho feito pela Defesa Civil, pela Prefeitura de Salvador, garantindo a vida do soteropolitano. Agora, no período do inverno, a gente vai ter essa temperatura um pouco mais baixa, mais confortável. É uma chuvinha mais mansa, somente para dar um conforto térmico. Evidentemente de que com abertura de sol, que é o que Léo está procurando aí para curtir o fim de semana em Salvador. Obrigado, Sóstenes. Léo, volto com você agradecendo a presença do diretor-geral da Codesal, Defesa Civil de Salvador. Valeu, Tony. Grande abraço para você, viu? Olha, gente...